Com uma campanha sólida, com auxílio de especialistas nas áreas, teríamos a possibilidade de popularizar o aproveitamento de alimentos em toda a sua plenitude. Isso significa, antes de qualquer coisa, evitar o desperdício de alimentos e, melhor, serviria, arriscamos afirmar, como mecanismo de sobrevivência de família que se situa em estado de completa vulnerabilidade social em nossa cidade. Desta forma, nobres vereadores e vereadoras, diante da importância do tema Banco de Alimentos, solicitamos sua aprovação pelos nobres pares. Recebimento de projeto de lei número 11/2014-L, que denomina Via Pública Municipal Estrada Kameishi-Okamoto. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei de autoria da vereadora Deia. Artigo 1º. Fica denominada Estrada Kameishi-Okamoto a via pública que se inicia próxima à Escola Municipal Neuza Maria Bertoncello, no bairro Moreiras, e segue até a divisa com o município de São Roque, identificado com o prefixo MRQ-425. Artigo 2º. A biografia de Kameishi Okamoto, o croquis de localização e a certidão número 167/2013 do Departamento de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Mairinque serão partes integrantes desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da vereadora Deia. Biografia. Kameishi Okamoto, também conhecido de João Okamoto, nasceu em 20 de agosto de 1902 na cidade de Yamaguchi, no Japão. A família de imigrantes veio para o Brasil em 15 de julho de 1956, se fixou em um sítio no bairro Moreiras, dando início à atividade agrícola com o cultivo de hortaliças e flores. As flores e bonsais da família Okamoto ganharam destaque na região. Eles foram os primeiros expositores das primeiras festas do pêssego que foram realizadas em Mairinque. O senhor Okamoto faleceu em 1992, aos 90 anos de idade. Teve 4 filhos, as duas mulheres se casaram e mudaram da cidade, porém seus filhos Antônio Okamoto e Mário Okamoto continuaram no cultivo de flores. Antônio era casado com Mitsui Okamoto e teve 2 filhos, Edson Tetsuo Okamoto e Silvia Tiemi Okamoto, que reside no Japão e trabalha na Embaixada do Brasil. Edson, engenheiro agrônomo, é casado com Thelma Miyuki Watanabe Okamoto e são pais de Breno Teru Okamoto e Tiago Yuji Okamoto. Mário Okamoto era casado com Kazuya Okamoto e teve uma filha, Tânia Satie Okamoto. A tradição no plantio de flores está na 3ª geração. A grande maioria das flores é produzida em estufas metálicas, com cultivo de flores em vasos, flores estas conhecidas como flor de Natal, begônias, ciclamen e outras plantas utilizadas em paisagismo, como as trepadeiras, dipladênias, tumbérgias e lágrima de Cristo. As plantas são comercializadas diariamente nos centros de distribuição Ceasa São Paulo, Ceagesp, Ceasa Campinas e Ceasa Sorocaba. Gostaria de agradecer a presença do ex-vereador José Peixinho, do nosso vereador suplente Rodrigás, aqui presente, da Santinha do Moreiras, da presença também do Osmar, do Conselho Tutelar de Mairinque, e que fiquem à vontade para fazer parte da nossa tribuna de honra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu solicito 5 minutos de suspensão pelo bloco que represento. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Beto Juarez. Presente. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Presente. Vereador Professor Giovanni, presente. Vereador Robertinho Ier. Presente. Vereador Teixeira da Combloco. Vereador Elinho Moreto. Presente. Vereador Vitório Júnior. Vereador Alexandre Peixinho. Presente.
Vereadora professora Selma. Vereadora Deia. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Biula. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Peço a retirada adiamento dos requerimentos 88 até o 97 por uma sessão. Coloque em votação o pedido de adiamento por uma sessão dos requerimentos citados pelo vereador Do Rodriguinho da 88 Imobiliária. ao 97. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está adiado por uma sessão. Questão de ordem, presidente. Gostaria de pedir adiamento do meu requerimento 87/2014, por uma sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Kiyoshi, eu acho que valeria a pena o senhor deixar para ser aprovado nessa sessão mesmo o requerimento do senhor. Gostaria que o senhor deixasse. Na verdade, é o seguinte, eu tive em conversa com o senhor Cido, e ele me garantiu que até a próxima semana estaria já executando essa obra. Então, em confirmando essa posição dele, eu vou retirar. Mas caso não venha a tomar essa posição, eu vou que seja discutida na próxima sessão. É por isso. Em discussão, pedido de adiamento do requerimento do vereador Kiyoshi Hirakawa. Gostaria da palavra. Tem a palavra o vereador Abner por 5 minutos. Realmente, vereador Kiyoshi, a prefeitura está trabalhando com a máquina naquela região e se for esse o motivo de Vossa Excelência pedir a retirada por uma sessão, eu concordo também com o senhor, mas porque a prefeitura está trabalhando na área do Setúbal, na área das 7 casas, toda aquela área lá. É só, senhor presidente. Em discussão, o pedido de adiamento... Para a ordem, presidente. Posso dar a palavra para o senhor que está em discussão. Então, não, só para... Tem a palavra o vereador Kiyoshi por 5 minutos. Obrigado, vereador Abner. Realmente, ontem estive com o pessoal da Obras, né? E tudo que o senhor falou foi confirmado ontem, mas é adiamento, viu? Não é retirada, não. Tá? Adiamento por uma sessão. Tá. Em discussão, obrigado. Pedido de adiamento por uma sessão do requerimento do vereador Kiyoshi Hirakawa. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o pedido de adiamento. Do requerimento número 87. Qual que é o seu? 98 agora. Do 8 ao 88? 97. Agora vai ler o 98. Tem que aprovar o adiamento. Já foi aprovado? Já foi, agora é o 98. Ao 97. Ao 97. Requerimento número 98/2014. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, várias ADIs, auxiliares de desenvolvimento infantil, e AC, auxiliares das creches municipais de Mairim, que nos têm procurado para que seja esclarecido as dúvidas frequentes da Lei de Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil. Constituição Federal colocou a seguinte questão que se cita no Plano Nacional da Educação. Por determinação da Lei de Diretrizes Básicas, LDB, as creches atenderão crianças de 0 a 3 anos, ficando a faixa de 4 a 6 anos para pré-escolas e, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, esse método segue melhor para a pedagogia, aonde os estímulos educativos têm maior poder de influência sobre a formação de personalidade e desenvolvimento da criança, onde a mesma não pode ser mal orientada. Esse é um dos temas importantes para o Plano Nacional da Educação.
E a Constituição Federal prevê no seguinte artigo que é considerado profissional do magistério aquele que desempenha as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica ou em suas diversas etapas e modalidades de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional, educação indígena e com a formação mínima determinada pela legislação federal e de diretriz e base da educação nacional. Nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao prefeito e também ao secretário da Educação, a fim de que esclareça o que se segue. 1. Sendo visto por lei que a creche faz parte da educação infantil e não mais reconhecida como parte da obra social, qual desempenho deve ser realizado por professores e qual desempenho dos auxiliares dentro das creches e das ADIs? 2. Diante da informação que auxiliares são reconhecidos como educadores e não como professores, gostaria de saber qual a diferença entre os dois. O que impede os educadores a terem os mesmos direitos dos professores? Podemos separar o cuidar do educar? Isso seria contraditório às mudanças e melhorias da LDB e do PNE? 3. De acordo com o PNE, Plano Nacional de Educação, e da LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o mínimo para trabalhar numa instituição de ensino é o curso de nível médio normal, que é modalidade magistério. Como ficará a formação se é dos estados e municípios se adequar a formar esses profissionais que já atuam? 4. O que impede o profissional de não ser reconhecido quando já possui essa formação do magistério? 5. Existe alguma lei do município que discorre sobre a situação das ADIs e das ACs referentes a serem ou não professoras? Se existe, qual? Se não, por quê? 6. Há um plano de carreira para os professores e auxiliares de educação infantil? Se sim, qual? Se não, por quê? 7. De acordo com o relato de algumas ADIs e ACs, existe uma professora de educação infantil por creche e que fica 30 minutos em cada sala, e o resto do tempo são as próprias ADIs e ACs que ficam com as crianças. Isto é verídico? Se sim, por quê? 8. De acordo com a Lei nº 5.446/09 do deputado federal Carlos Zaratini, que independente das denominações das funções, já as reconhece como profissionais do magistério, inclusive para efeito de aposentadoria. Então, gostaria de saber o que será realizado para que acabe as injustiças com os auxiliares e professores das creches. Gabinete do Vereador Rodrigo da Imobiliária, 24 de março de 2014. Peço a palavra. Com a palavra. Calma que eu não coloquei em discussão ainda. Em discussão, o requerimento 98/2014 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Peço a palavra. Tem a palavra o vereador Rodrigo da Imobiliária por 5 minutos. Com a palavra após o vereador Rodrigo. Meu requerimento vem de encontro com a aflição das ACs e das ADIs que estão aqui no plenário. Algumas estão aqui, outras não são. É uma classe de quase mais de 200 pessoas, profissionais da área, estão lutando pelos seus direitos. Grande Carlos Zaratini, deputado federal, fez uma lei que atende essas profissionais no magistério. Eu tenho comigo que esse requerimento tirará muitas dúvidas dessas profissionais. Elas dependem de plano de carreira, elas querem saber como será o futuro delas, se serão certos ou incertos, se elas terão um plano de carreira digno e se elas trabalharão não como pessoas descartáveis, mas sim como os bons profissionais. Essa é uma das grandes aflições,
Porque o trabalho dignifica a pessoa. E quando a gente tem dúvidas,